do 11º ano da Escola Secundária da Quinta do Marquês, em Oeiras, apresentaram em outubro, no Templo da Poesia, o livro Camarade. Este projeto da Memo Shoah, Associação para a Memória e Estudo do Holocausto, teve o apoio da Câmara Municipal de Oeiras e estabeleceu uma ponte cheia de emoção entre jovens do século XXI, a viver em liberdade, e os jovens judeus de 1943, encerrados no campo de concentração de Theresienstadt. É um campo, gueto, muito especial, criado na antiga Checoslováquia, nos anos 40, e que era um gueto modelo, porque foi onde foram instalados judeus, mas de intelectuais, essencialmente. Intelectuais que foram literalmente enganados, não é? Porque pensavam que iam para um espaço onde o Hitler os ia proteger, e chegados lá estão confinados num espaço muito especial, muito pequeno, um grande número de pessoas, sem condições, há milhares de mortos lá, e ao mesmo tempo este campo servia como espaço de envio para Auschwitz e para a solução final, digamos. Foi uma farsa que foi elaborada para a Cruz Vermelha Internacional, que foi chamada a visitar o campo para constatar quão bem tratados eram os judeus e todos os outros que estavam em Theresienstadt. E por isso transformaram o campo para essa visita, quer dizer, pintaram prédios, arranjaram jardins, vestiram melhor as crianças, e nós aqui vamos justamente falar das crianças. Inclusivamente fizeram um filme de propaganda chamado Hitler dá uma cidade aos judeus, e tudo isso não correspondia à verdade. O que é que correspondia à verdade? Os documentos que nós temos que relatam a vida do gueto, do campo gueto de Theresienstadt. Dentre esses documentos estão as revistas infantis e juvenis que foram criadas pelas crianças. Não só a Camarade, que foi uma delas, mas muitas outras que existiram. A revista Camarade teve 22 números. No final do 22º número, todas as crianças foram transportadas para Auschwitz, para o campo de extermínio, mas é de facto um documento extraordinário da vida real, que contrasta justamente com essa ideia idílica que os alemães tentaram vender ao exterior. É sempre importante relembrar o que é que se passou no passado, e visto que crianças, que hoje em dia para nós, hoje em dia sempre foram super defendidas, crianças e idosos, passaram por coisas como esta, e é importante relembrar para não voltar a acontecer. Para este projeto tive de fazer muita pesquisa prévia sobre a história no geral. Eu foquei-me muito nos guetos e vi muitos registros, mesmo fotográficos, testemunhos, e pronto, acho que isso foi a parte que me fez mais impressão, porque é mesmo real e sabemos que aquilo aconteceu. Eu escrevi um poema como se fosse uma criança na altura, para participar na revista, no Cabaret, e também foi pedido para fazer um desenho remetindo ao poema. A Câmara Municipal de Oeiras, no âmbito das suas políticas educativas e de apoio aos projetos educativos das escolas, não pode, obviamente, deixar de estar ao lado desta iniciativa dos professores e apoiar naquilo que nos é solicitado o programa de trabalho desta escola e destes professores, que têm muitíssima qualidade, têm trazido a Oeiras e ao espaço escolar pessoas interessantíssimas, intelectuais, resistentes, pessoas que têm histórias familiares que ainda estão ligadas a esse acontecimento que foi há 80 anos, é verdade, mas cujos descendentes ainda estão vivos e as memórias estão bem presentes nas suas vidas e nas suas trajetórias familiares. Porque levar as crianças a conhecer a história através de jovens que tinham a sua idade e que sofreram determinadas circunstâncias gravíssimas em Theresienstadt, parece-me ser a forma de dar a conhecer, de manter a memória, mas também saberem a que ponto o ser humano pode chegar na destruição de outro ser humano, para evitar que isso possa acontecer outra vez e para que o testemunho da valentia e da coragem de todos naquela altura
possa manter-se viva na memória das gerações seguintes. Só havia um exemplar de cada número, passavam pelas pessoas do gueto e nós pegámos numa delas, escolhemos a Camarade e por isso o nosso livrinho que a Câmara apoiou e temos uma grande alegria, não é? E honra em tê-lo aqui hoje, retrata um suposto, que foi o que os nossos alunos fizeram, um suposto número 23, na medida que o último foi o número 22. Como o Nelson disse, essas crianças, entretanto, saem e são assassinadas em Auschwitz. Talvez façam falta mais projetos deste, como da memória do Holocausto da Escola Secundária da Quinta do Marquês, para nos lembrar que a história muitas vezes é um ciclo repetitivo e nós precisamos de ter bem presente as tragédias da história para impedirmos os erros do presente. Elas tentavam olhar para a vida de uma forma otimista e acho que, mesmo havendo registros de como era a vida dentro dos guetos e mesmo dentro dos campos de extermínio, tentavam sempre fazer jogos ou contar anedotas ou histórias ou incluir algo feliz. O que é que eles fizeram para o número da Camarade portuguesa? Fizeram exatamente a recriação do número, de um possível número, por isso nós tivemos que fazer atividades de motivação, atividades de contextualização, explicar como era o campo, como era a vida no campo, falar-lhes das diferentes revistas e o desafio era eles criarem textos, anedotas, desenhos, etc., como se eles estivessem lá e fizessem um número. Os alunos tiveram também a oportunidade de contactar outras artes. Tivemos uma peça de teatro especificamente sobre a produção da revista Camarade, que tinha como seu editor um menino chamado Ivan Polak, e portanto puderam constatar também como era a vida aí. E depois foi todo o trabalho de recolha e de produção de texto em que eles se tinham que colocar na posição daqueles meninos naquela época, naquele tempo. Esta sessão vai também contar com músicas de compositores que compuseram música e viveram no gueto de Theresienstadt. E gostou do livro? Gostei, estou agora a folheá-lo e acho fantástico, acho que os professores e sobretudo os alunos estão inteiramente de parabéns.